Você coloca seu filho ou sua filha para praticar arte marcial porque você acredita que é uma atividade importante para o desenvolvimento da criança, e a criança gosta por um tempo, depois passa um ano e meio, e a criança quer parar. O que fazer nessa situação? Eu sou Jerônimo Marana, professor de artes marciais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para resolver essa questão, é importante entender um pouco do desenvolvimento infantil e dos motivos pelos quais as crianças querem parar. É normal a criança querer parar uma atividade que ela já vem fazendo há algum tempo, porque a criança está na idade de experimentar coisas diferentes, conhecer coisas novas. Então é natural que ela não queira ficar muito tempo na mesma coisa. E isso é importante, isso é bom para o desenvolvimento da criança, até porque quanto mais coisas diferentes a criança tem a possibilidade de experimentar, mais experiência motora ela vai ter, porque ela vai saber fazer mais coisas diferentes com o próprio corpo. Então, a criança mudar de atividade é muito bom. O problema é que muitos professores de arte marcial não sabem disso. Muitos professores, a maioria, não tem, pelo menos hoje em dia, a maioria dos professores não tem conhecimento sobre esse assunto. Muitas vezes eles acreditam que a aula deles seja boa para as crianças, quando não é. Porque a criança tem um ritmo próprio de aprendizado, tem uma maneira diferente de aprender, e sem esse conhecimento, as aulas para criança acabam sendo muito parecidas com as aulas para adultos. Então a aula fica monótona, fica repetitiva, fica chata para a criança, e aí a maioria acaba desistindo. Então o que fazer quando a criança quer parar? Em primeiro lugar, é preciso ouvir o que a criança está pensando e o que ela está sentindo. E muitas vezes a criança não fala, então a gente precisa ter o feeling, precisa ter a percepção, a gente precisa conseguir enxergar que aquilo não está sendo legal para a criança, que a criança fica triste, fica chateada, fica brava quando ela vai para a aula. E depois que a gente entende o que a criança está sentindo, o que a gente faz então? A gente tenta convencer. Muitos pais tentam convencer os seus filhos, às vezes acabam conseguindo, a criança fica por mais algum tempo, 2 meses, 3 meses, depois os pais percebem que a criança quer parar de vez mesmo, não tem jeito de continuar. E às vezes não conseguindo convencer, muitos pais ou obrigam, o que é muito ruim, porque a criança vai estar fazendo uma coisa a contragosto, ela não vai sentir prazer naquilo, ou então levam para o professor para ver se o professor consegue convencer. Só que muitas vezes as crianças não se sentem à vontade para falar para os pais por que elas querem parar, quanto mais para os professores. Por quê? Porque a gente é ensinado, a gente é educado para ter medo da autoridade. E o professor é uma autoridade. Então, às vezes a criança fala para o professor que vai continuar, mas quando chega em casa, para os pais fala o oposto, fala que não vai. Isso é muito comum, eu tenho certeza que muitos dos pais que estão assistindo esse vídeo já passaram por esse tipo de situação. Então é importante não tentar convencer a criança. É preciso pensar em primeiro lugar, no bem-estar do seu filho, da sua filha. Pode ser que a aula esteja chata, a aula não seja legal para ela, pode ser que ela não goste, muitas vezes os pais gostam muito de uma atividade e querem que os seus filhos gostem também, mas nem sempre isso acontece. E muitas vezes é simplesmente um momento de a criança experimentar uma coisa diferente. Talvez ela tenha visto alguma coisa na televisão, talvez os amigos estejam fazendo uma coisa que ela vê os amigos fazendo e de repente sente vontade também. Então pode ser que seja isso. Às vezes a criança faz até mais de uma atividade, faz 2 atividades e quer parar as 2. E aí os pais tentam negociar com a criança. Eles colocam para a criança, olha, você tem essas 2 atividades, você vai escolher uma para parar e uma para continuar. As 2, ficar sem fazer as 2 não dá. Claro que porque os pais se preocupam com o desenvolvimento da criança, mas a criança não precisa fazer necessariamente aquela atividade. Ela pode fazer uma outra. E também não é necessário tirar a criança da arte marcial, ou seja lá de qual for a atividade que ela esteja fazendo, para fazer uma outra. Você pode levar a criança para experimentar uma aula daquilo que ela quer, ou você pode levar ela para experimentar várias outras coisas, porque às vezes a criança não quer parar porque ela quer fazer outra coisa, ela simplesmente quer parar. Então, você pode levar a criança para experimentar, fazer uma aula de várias coisas diferentes, para ver no que ela se encaixa, para que ela veja o que ela gosta. E pode ser que a criança
parou uma atividade, começou outra e de repente ela quer parar para fazer uma terceira, e aí os pais acabam pensando que não dá para colocar a criança numa outra modalidade, porque aí ela vai querer parar aquela, vai querer fazer outra, e vai ficar toda hora querendo trocar, mas tem que pensar que essa é a idade da criança fazer isso, essa é a idade que quanto mais coisas diferentes ela experimentar, melhor vai ser para o crescimento e desenvolvimento dela. Então, não se preocupe se a criança está mudando de atividade, às vezes ela quer fazer uma atividade nova e quando você leva ela para fazer uma aula, de repente ela percebe que o que ela fazia antes era mais legal, ou então a criança gosta daquilo, mas depois de um tempo ela deixa de gostar, porque no começo a novidade é sempre legal, né? Quando a criança gosta de uma coisa no primeiro dia, ela vai gostar daquilo por um tempo porque é novidade, mas é com o tempo que ela vai perceber se aquilo é legal mesmo, porque pode ser que depois de alguns meses a criança vê que é repetitivo, que é sempre a mesma coisa, e aí o que parecia legal no primeiro dia era uma coisa que era legal por um dia, mas não por vários meses, por um ano, por 2 anos. Então, é importante deixar a criança experimentar, se a criança quer mudar de atividade, fazer uma atividade diferente, é importante que ela faça, porque isso vai ser sempre bom para o desenvolvimento dela. E aí, se lá na frente ela perceber que o que ela quer fazer mesmo, que ela gosta é arte marcial, ela tem tempo suficiente para voltar nessa atividade. Ela tem vários anos para experimentar, para ver onde ela se encaixa, o que ela gosta e de repente voltar para a arte marcial, se é aquilo que ela quer ou para alguma outra atividade qualquer que seja. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que essa questão tenha ficado esclarecida. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, escreva aqui embaixo nos comentários, dê um like se você gostou desse vídeo e compartilhe também com outras pessoas, caso você conheça alguém que enfrenta esse mesmo dilema. Também eu tenho um artigo no meu blog, o link vai estar passando aqui em cima, também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa no vídeo, no artigo no blog você vai ver tudo mais detalhado e vai ver esse assunto completo. E por fim, eu peço para você que se inscreva no meu canal para que você receba novos vídeos, aviso de novos vídeos como esse. Vou ficando por aqui, muito obrigado e a gente se encontra na próxima semana, no próximo vídeo.